Boa noite a todos, boa noite a todas que estão nos assistindo. Obrigado pela sua participação aqui. Sua presença é muito importante, ainda mais num tema tão delicado como este. Eu espero que você tenha lidado melhor com esse momento. Eu espero que esteja tudo bem na medida do possível de cada pessoa, né? No possível de cada um, conforme as suas limitações, conforme as suas questões muito particulares, né, da família e tudo mais. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. E, assim, antes de mais nada, antes de entrar nesse tema sobre quarentena, distanciamento social e o luto, eu gostaria de contextualizar um pouquinho sobre isso, né, porque eu vejo que é uma realidade que é de muitos, né, e aqui eu vou falar sobre um tema que é apenas um aspecto no meio de tantos aspectos que a gente deve levar em consideração, né? Então, muitas pessoas às vezes vão ficar pensando, poxa, Gabriel, você falou de um tema, mas a gente não falou de outro tema. É lógico que cada tema, cada especificidade exige um momento certo para a gente falar sobre isso. Existe também uma maneira da gente entrar em vários outros aspectos, porque o que a gente vai falar aqui é sobre questões emocionais, né, sobre questões psicológicas. Então, a gente, com certeza, e logicamente, a gente vai deixar de lado outros temas, né? A gente vai deixar de lado um pouquinho sobre a questão mais biológica, mais social, mais política, seja ela qual for, né, econômica. Mas é importante a gente também destacar um pouquinho sobre isso, tudo que a gente está passando, né? Porque a quarentena tem despertado muitas questões, né, em outros países e aqui nesse país, que é um país que está enfrentando de uma maneira totalmente diferente esse novo posicionamento, né? Essa quarentena está sendo vivenciada pelo brasileiro de uma maneira muito delicada, porque não só entra as questões emocionais e psicológicas, né, mas entra também questões de saúde pública, entra também questões como vamos dizer assim, SUS, né? A gente vê agora o que realmente, onde o Brasil ele tem que melhorar muito, né? Então, tem colocado em questão muitas questões além da psicológica. Então, é muito interessante a gente entender dessa live que eu vou estar conversando com vocês, é que não vai ter como eu entrar em todos esses temas, né? Mas vai ter como eu falar sobre um tema que vai ser geral para todo mundo, né? Às vezes, essa pessoa, ela vai, independente do contexto, ela vai estar vivenciando esse tipo de situação que é o luto, por exemplo, de estar perdendo alguma situação, de estar perdendo alguma coisa, né? Lógico que cada um, eu vejo assim, eu vi nas redes sociais um exemplo muito legal e muito bacana, que fala sobre essa quarentena aqui no nosso país, né, Brasil, que é a questão de que todo mundo está vivenciando uma tempestade, só que em barcos, uns em barcos, outros em navios, outros em canoas, né? Ou seja, pessoas que estão conseguindo vivenciar a quarentena e tendo a oportunidade de assistir uma live como essa, por exemplo, né? Existem pessoas aí que estão passando a quarentena diante do seu computador, diante das suas séries na Netflix, diante de uma comida na mesa, mas existem também pessoas, infelizmente, e isso é uma questão que às vezes nós, sozinhos não alcançamos, né? Que é a desigualdade social no Brasil. Isso tudo também faz com que cada pessoa venha vivenciar suas angústias, o seu sofrimento de uma maneira muito particular, né? Então, não tem como a gente julgar todos esses polos aí, né? A riqueza, a pobreza, mas cada um vai estar vivenciando esse sofrimento, essas perdas que esse isolamento, essa quarentena e esse distanciamento social está causando. Então, cada um vai enfrentar isso de uma forma, né? Eu acho que é isso que é importante da gente entender de uma maneira muito geral, muito global, né? O sofrimento, ele é muito particular de cada um, né? Uns sofrem por questões assim, de não estar conseguindo o seu dinheiro, o seu sustento no seu dia a dia, né? Outras pessoas estão precisando muito do seu trabalho, por exemplo, para sobreviver, para ter comida na mesa e não estão conseguindo. Isso é um sofrimento, isso é uma angústia. Mas também isso é um sofrimento, uma angústia, por exemplo, para o empresário, né, que tem a sua empresa e de repente está vivenciando toda essa quarentena e está afetando muito o comerciante, né? Então isso vai pegando muitos polos da sociedade, né? Então é uma forma da gente começar a compreender que o tema que vai ser abordado aqui
vai estar pegando de uma maneira assim, geral, a todos, né? Então, eu não vou entrar em questões sociais, que são importantes e também que isso afeta, eu não vou entrar em questões só biológicas, né? Eu vou entrar em questões mais psicológicas e emocionais, que é o que a maioria, todos estão vivendo. Então, como atravessar esse momento, como atravessar um momento tão difícil para muitas pessoas, em diferentes contextos, né? Para alguns, por exemplo, isso tem sido um momento de reflexão, né? Para outros tem sido um momento de desespero, né? Para outros ainda tem sido um momento onde a pessoa está se voltando muito mais para si mesmos, né? No sentido assim de o que eu devo melhorar, no que isso está me ensinando, né? Então existem várias particularidades de cada um. Cada pessoa ela vai vivenciar um contexto, uma vida, um sofrimento, e isso deve ser respeitado. Não importa onde esse sofrimento venha a bater, não importa em qual casa, em qual família esse sofrimento venha a bater. Todo mundo está, de alguma maneira, em sofrimento. Alguém, alguma pessoa está ali vivenciando essa quarentena de uma maneira muito particular. E é sobre isso que nós temos que falar. Por que luto? É uma questão que a gente precisa compreender um pouco, porque a gente pensa que quando a gente fala de luto, a gente fala só de morte. A gente pensa assim, nenhum parente meu morreu, ninguém que eu conheço tão próximo morreu. Mas o luto ele é um conceito tão amplo e tão grande que a gente precisa entender o que é isso. Na verdade, luto significa perda. Então, todo mundo, desde quando nasceu lá, perdeu alguma coisa muito importante. Desde a um objeto importante para aquela pessoa, desde um pensamento, um sonho, um projeto, tudo isso são perdas, desde pessoas queridas que você já perdeu, isso é vivenciar um luto. Então o luto não tem a ver só especificamente com pessoas que morreram da sua família, que é uma pessoa importante, mas também coisas, objetos e situações que você perdeu, que é de valor muito importante para você, que é de valor muito grande e que se foi da sua vida e você não sabe como lidar. A gente pode perceber que quando a gente nasce, a gente sai da barriga da nossa mãe lá, num lugar quentinho, um lugar aconchegante, um lugar gostoso, e de repente a criança nasce e fala, poxa, eu vou chorar, eu vou me espernear aqui, porque eu não quero viver nesse lugar que é de tanto sofrimento. Por exemplo, eu quero voltar para a barriga da minha mãe. De repente a gente começa a crescer e começa a receber os nãos dos nossos pais. A gente quer alguma coisa, deseja alguma coisa e a gente tem que viver com algum não. Então a gente sempre está perdendo coisas na vida. Desde a nossa infância a gente perde coisas. Então, vamos dizer assim, que quando o adolescente, por exemplo, ele está em fase de crescimento e está entrando na fase de adolescência, você pode perceber que o adolescente ele é um pouco mais intenso em suas emoções. A gente vê o adolescente, uma hora está com raiva, outra hora está amando demais, outra hora está querendo uma coisa, outra hora não está querendo nada. A gente vê isso por quê? Porque acontece um processo de amadurecimento, onde esse adolescente ele tem que começar a conviver com as perdas infantis. Então ele tem que começar a aprender a perder também, é uma fase de luto. A gente vê que percebe o quê? Que o adolescente ele está perdendo o seu corpo infantil, está perdendo o seu lugar também de infância, que é aquele lugar onde ele tinha só os pais ali para conviver, e estava tudo bonitinho, tinha tudo, Agora ele tem que crescer, agora ele tem que começar a buscar os seus sonhos, a buscar as suas vontades, os seus desejos. Então é um luto também pelo corpo infantil. E de repente a gente se vê em quarentena, só para a gente ter uma ideia muito mais contextualizada do nosso momento que a gente está vivendo. A gente chega numa quarentena, vamos dizer assim, em 2020 a gente entrou com tudo. Poxa, eu tenho sonhos, eu tenho projetos, eu vou casar este ano, eu vou abrir a minha empresa este ano, eu vou alavancar as coisas que eu tenho futuros para planejar, eu tenho coisas para fazer, e de repente vem um vírus que a gente nunca viu assim, de maneira assim, fisicamente falando, a gente não sabe, a gente sabe que ele é muito pequenininho diante do nosso olhar, a gente não consegue ver e de repente ele acaba com os nossos sonhos. De repente ele vem e para, e bloqueia, faz a gente perder tudo aquilo que a gente projetou, faz a gente perder tudo aquilo que a gente sonhou, faz a gente perder tudo aquilo que a gente vivenciou. Pessoas que estão terminando a faculdade, por exemplo, e agora vão ter que se virar de alguma maneira para estar fazendo as suas aulas,
Pessoas que estavam aí no terceiro ano do ensino médio, pronto para terminar, para ingressar numa faculdade, de repente teve que interromper os seus estudos, né? Pessoas que estavam planejando, pessoas que estavam sonhando, e de repente vem um vírus e fala, olha, não é assim, né? Como se fossem nossos pais novamente, não é aquilo que você deseja, né? Veio um vírus e falou assim, olha, você não está mais no comando, né? Você não está mais, eu não vou deixar você mais dar uma, vamos dizer assim, alavancada nos seus sonhos, eu não vou deixar mais você viver aquilo que você tem para viver. A gente teve que interromper muitas atividades, né? Então, olha só esse tema, distanciamento social, a gente vê a quarentena, tudo isso afeta a gente de alguma maneira, porque o distanciamento social, quando a gente teve que entrar em quarentena por conta desse vírus, teve que acabar muitas questões. Teve que acabar muitas aglomerações, nem teve que fechar escolas, teve que fechar vários locais que, né, não são tão essenciais como eles dizem hoje, né, que é um supermercado, uma farmácia, mas esses lugares foram fechados. Mas a quem pertenciam esses locais, né? Vamos dizer assim, pertencia a um grupo de estudantes, né? Pessoas aí, alunos que não aguentavam ficar em casa, queria tanto acabar com as férias logo para ver os amigos, e de repente o vírus vai lá e acaba, né? Vamos falar assim. Então, empresários, pessoas que estavam trabalhando, ganhando seu sustento, de repente teve que parar tudo isso. Então, imagina a angústia. Imagina a angústia, o sofrimento de ter que perder tudo isso e ter agora que lidar com tudo isso, né? Poxa, o que eu vou fazer? Eu sei que, né, de alguma maneira eu compreendo, de outras maneiras eu não compreendo, e de repente começa a surgir o processo de luto, começa a surgir o sentimento de perda, das consequências que a gente tem que agora lidar com a falta de aglomerações, né, com atividades que exigem que existam pessoas, desde uma academia aí ao seu local de feira na rua, por exemplo, as suas vendas dos seus negócios, ou as suas coisas que você tem que fazer, né? Você é um professor, é uma professora, tem que dar aula, mas precisa dos alunos ali. Agora arrumaram um jeito também de dar aula, mas isso a gente vai ver um pouco mais lá para frente. Mas então todo mundo teve que se reorganizar, mas algumas pessoas não estão sabendo lidar com isso, e é sobre isso que eu quero falar com vocês, né? Tem muitas pessoas que não estão conseguindo lidar com essa situação e estão precisando cuidar de si mesmo de alguma maneira. Então está aqui um ponto que a gente precisa ver, que a gente precisa dar um pouco mais de atenção, o que está acontecendo com as pessoas hoje, porque existem muitas notícias, né? Existem muitas coisas acontecendo, e eu vendo notícias do Facebook, das redes sociais, da televisão, e isso tem me deixado desesperado. O que eu faço? Para onde eu vou? Né? Tem gerado ansiedade, tem gerado pânico nas pessoas, as pessoas não têm dormido de preocupação, pais e mães que estão tentando lidar com os seus filhos em casa, né? Situações que antes marido e mulher não conseguiam ficar em casa o tempo todo, mas agora eles ficam o tempo todo em casa, e isso está gerando discussões, isso está gerando brigas em vários lugares, né? Isso está gerando discussões, pessoas aí pensando em divórcio, né? Por não saber lidar mais com a presença um do outro em casa. Então olha o tamanho das consequências que a gente tem vivenciado, olha o tamanho da urgência e emergência que a gente tem que começar agora a prestar atenção. Para onde tem ido as nossas emoções? Para onde tem ido o meu modo de pensar? Para onde tem ido os meus pensamentos no meio de tudo isso? Eu não estou aguentando mais. Eu não estou aguentando mais ver o meu filho em casa e ter que cuidar porque ele é muito bagunceiro, eu não consigo. Quais são as estratégias para eu lidar com isso? Né? Como que eu posso vivenciar a função de pai e de mãe, e a função também de pessoas que dão sustento para casa? É muito desesperador. Né? Se a gente fosse se colocar num lugar de muitas pessoas, realmente é algo assim de muita compreensão. É algo realmente que a gente precisa olhar e falar assim, poxa, né, existem pessoas em barquinhos diferentes, existem pessoas vivenciando essa situação de formas diferentes. Então, como a gente pode se compadecer? Né? Como a gente pode ter um olhar que seja mais compreensível? Se você aí em casa, por exemplo, tem sido uma pessoa que tem conseguido lidar com as suas emoções no meio de tudo isso, talvez esteja sendo difícil para você lidar e cuidar de uma pessoa, por exemplo, que não está na mesma condição que você.
Talvez você esteja aí tranquilo, você esteja percebendo a realidade, né, como ela é, aquilo que a gente deve fazer, aquilo que tudo isso está pedindo, aquilo que essa realidade está exigindo de nós, mas ao mesmo tempo existem aquelas pessoas que não estão compreendendo. Existem pessoas que estão sofrendo em casa e você às vezes não está sabendo o que fazer. Você fala, poxa, meu marido não para, né? O meu filho não para. Eu estou calmo, mas a minha família está em desespero. Eu estou calmo, mas meu amigo está em desespero. O que eu faço? Eu estou calmo, mas eu conheço família que está passando fome. Né? Isso é desesperador para muitas pessoas, tanto aquelas que querem ajudar. Então você vê que assim é um problema, é uma situação muito ampla, que graças a Deus, né, existe aí o governo também entrando com algumas providências para essas famílias, né? Que é um direito nosso, então todo mundo precisa disso e também tem esse direito. Então, se você conhece alguma família, alguém também que está necessitando e precisando também desse auxílio emergencial que o governo está dando, e o seu vizinho ou alguém aí da sua família, da sua casa, não conhece ainda esse auxílio, né, oriente essas pessoas, esteja ajudando essas pessoas. Né? Mas vamos dizer um pouquinho desse processo do luto. Né? Porque o luto, ele tem 5 fases. E cada um vai vivenciar esse luto de uma maneira. Eu vou falar de uma sequência para vocês aqui, mas não é exatamente essa sequência que muitas pessoas vivenciam. Algumas pessoas vão vivenciar um comportamento ou uma atitude dessas que eu vou falar para você em um determinado momento. Umas pessoas vão sentir raiva em um determinado momento, enquanto a outra está num estado mais depressivo, enquanto uma outra está num estado um pouco mais desesperador, de negociação, de barganha consigo mesmo, ou com outras pessoas, ou com Deus. Né? Enfim, a gente vai detalhar um pouquinho sobre essas fases que acontecem no luto, que acontecem no momento de perda. Né? Então, Gabriel, o que acontece comigo nesse momento? Né? Qual que é a fase que eu estou vivendo? Você vai começar a se perceber nisso. Você vai começar a perceber que, diante de perdas que você tem vivenciado na sua vida, desde perdas aí ao emprego, desde perdas ao saber o que fazer, porque eu não sei o que fazer, né? Desde uma situação que esteja muito difícil para você lidar, né? Você vai encaixar nessas fases, vai tentar se encaixar nessas fases, vai perceber como superar essas fases, né? Para chegar aí numa última fase, que é aqui onde a gente vai conseguir lidar melhor com essa situação, ok? Então, iniciando aqui, existem 5 fases do luto, que uma mulher, uma psicóloga, Elizabeth Ross, ela fala muito sobre isso. Ela fala assim, olha, eu percebi que quando as pessoas perdem os seus entes queridos, ou quando uma pessoa está num estágio de luto, ela vivencia essas fases. Ela vivencia angústias, ela vivencia estados emocionais que fazem com que ela lide melhor ou pior com essa situação. Existem, por exemplo, problemas de luto que pode durar aí 1 ano. Tem problemas de luto que a pessoa demora 2 a 5 anos para vencer. Né? Existem pessoas que vivenciam um luto durante 3 meses. Cada pessoa vai vivenciar o luto de uma maneira. Né? Existem pessoas que vão vivenciar o luto aí por muitos anos, por muito tempo. Né? Então, é interessante a gente começar a entender também esse tipo de situação, esse tipo de luto, para a gente falar assim, poxa, eu estou num estado aí que eu preciso buscar ajuda, eu estou num estado que eu preciso alertar um pouco mais, colocar o pé para trás e falar assim, opa, deixa eu repensar aquilo que está acontecendo comigo. Né? Então, vamos lá para o primeiro estágio do luto, que é a negação. O que acontece nesse estágio de negação? Para a gente ter uma ideia do que é esse conceito. Né? São pessoas, por exemplo, que vão chegar no meio da quarentena e vão falar assim, ó, vamos fazer uma reunião agora, reunindo toda a galera, e eu não estou nem aí para esse momento de quarentena. Essa pessoa está negando esse momento atual que a gente está vivendo, ou seja, há uma realidade instalada, há uma realidade que a gente precisa ter determinados comportamentos que vai ajudar ou não aquela situação. Então, pessoas que estão no estágio de negação, ela vai querer fazer carreata, ela vai querer dizer que isso é só uma gripezinha, e as pessoas vão querer dizer que isso aí não afeta elas, então elas não estão nem aí, elas vão frequentar lugares mesmos, elas vão reunir com pessoas mesmo, elas não estão nem aí, elas estão negando a realidade. Então, essa pessoa está vivendo num estágio de negação. Então, é aquela pessoa que quer mesmo e não está nem aí pelo que os outros pensam, ela está mesmo querendo enfrentar de uma maneira negativa toda essa situação. Então a gente percebe, eu trouxe até alguns exemplos aqui, que diz assim, olha só, alguns exemplos, né? Não deve ser algum país querendo matar todo mundo,
né? Então vamos reunir a galera e vamos fazer a festa, vamos curtir. Não está acontecendo aqui, ou outro lugar quis fazer isso com a gente está caindo nessa armadilha aí que inventaram para nós, né? Isso é um tipo de argumento. Então, outro argumento que diz, né, se eu tivesse feito alguma coisa, isso não estaria acontecendo na minha vida. Então, a pessoa às vezes se sente culpada, por exemplo, por conta disso. A pessoa fica falando assim, poxa, se a gente não tivesse, sei lá, às vezes um discurso religioso, talvez, se a gente não tivesse pecado, talvez Deus não tivesse mandado isso para a gente. Isso tudo é uma forma de negação, né? Por exemplo, se a gente está falando que existe alguém punindo a gente, existe um governo punindo a gente, existe um país punindo a gente, né? Então, assim, existem todas essas fases, existem todos esses argumentos que dificultam essa pessoa de aceitar aquela situação e de estar levando em consideração algumas atitudes preventivas. Tá? Então, olha só, outro tipo de situação também que a gente percebe na negação, no estágio da negação. Na minha cidade não tem casos, então eu vou viver normalmente, né? Então, assim, as pessoas elas começam a inventar cada discurso que faz com que a gente negue isso. Então, as pessoas param de passar álcool em gel, as pessoas param, não colocam as suas máscaras em alguns determinados locais que precisam utilizar máscara. Algumas pessoas continuam ainda cumprimentando umas às outras na rua, sem ver o tamanho da gravidade disso, né, da questão do contágio, da transmissão. Então, as pessoas começam a abusar daquilo que elas não deveriam fazer. Então, elas fazem sempre ao contrário. Então, se você está vivenciando uma situação como essa, você está vivenciando uma situação de luto, você não está conseguindo lidar com esse momento atual que a gente está vivendo e está negando a realidade. Isso é um ponto muito importante do estágio do luto. O segundo estágio do luto é a raiva e a revolta. Né? Tem pessoas, por exemplo, que depois que elas começam a entrar em contato com a realidade, começa a surgir muita raiva, né? Muita revolta. Então as pessoas começam a falar assim, não, a gente deveria sim voltar a trabalhar, ou a gente deveria sim voltar a fazer as nossas coisas normais, sem saber o quanto isso pode ser perigoso, né? Porque, gente, a gente começa a prestar atenção que não é uma pessoa que está falando para a gente não parar de aglomerações e tudo mais, é a Organização Mundial da Saúde. Existem cientistas, existem pessoas que estão estudando esses casos, existem pessoas que estão passando dia e noite falando, estudando sobre isso, para que o país e o mundo esteja vivenciando isso da melhor maneira possível, para que a gente saia disso da melhor maneira possível. Né? Então, é bom a gente começar a compreender isso. Então, muitas pessoas começam a ter muita raiva. Raiva do quê? Não da situação da realidade, mas de, às vezes, de um governador que chega e notifica que a gente tem que ficar mais um tempo de quarentena, então essa pessoa começa a ficar revoltada, essa pessoa fica com muita raiva, ou alguma coisa que foi antecipada, foi adiada por conta, das vezes, das coisas que você tinha. Por exemplo, você tinha algo agora para acontecer dia 1º de maio. Meu casamento foi agendado para 1º de maio, e de repente prorrogaram essa data de novo para dia 10 de maio. Aí você fala, você está de brincadeira, né? Aí você fica com ódio do governador, você fica com ódio da sua mãe ou do seu pai que notificou isso para você, você fica com ódio de todo mundo, menos da situação, né? Você não consegue imaginar a situação, você não consegue vivenciar a realidade. Então você começa a entrar num estágio de raiva e de revolta. E isso é perigoso para quem? Para as famílias que estão ali dentro. Né, para as pessoas que estão vivenciando, e às vezes alguém da família está passando por um estágio muito de raiva e de revolta. Então imagine, para alguma pessoa que está do seu lado e está vivenciando da melhor maneira, então comece a pensar também sobre essas pessoas, né, se você está sentindo raiva e revolta. E aquelas pessoas que estão conseguindo lidar com tudo isso, compreenda também esse momento. Talvez essa pessoa que está vivenciando uma raiva e uma revolta, ela não está conseguindo enxergar ainda a realidade. Né, aquilo que a gente precisa fazer, daquilo que é melhor para a gente fazer agora. Né? Porque o que a gente percebe, todas as pessoas que estão na área da saúde, as pessoas que têm acompanhado, né, com fontes aí, que são verdadeiras, que são mais realistas, né, como a Organização Mundial da Saúde, eu acho que é a melhor fonte para a gente estar se informando melhor. Todas as pessoas que elas estão sendo informadas, elas têm uma realidade um pouco mais ampla a respeito do assunto. Então, talvez essa pessoa que está vivenciando a raiva e a revolta, ela não esteja, vamos dizer assim, compreendendo toda essa situação. Né? Então, a gente percebe, diante de todas essas informações, que
mesmo que o coronavírus vá embora agora, né, se saia, como diz aquele vídeo lá que a gente vê na internet aí, né, se saia vírus, se saia, né, porque a gente quer logo que ele vá embora, mas ele está instalado aqui. Então, assim, a consequência desse vírus é inevitável que haja uma consequência econômica, que haja uma consequência social, mas a gente pode evitar que essa consequência seja muito mais grave. Então, essa é a questão maior, né, da gente fazer com que, através de nós, né, individual e coletivamente, a gente possa fazer com que isso não seja tão prejudicial lá no futuro, ok? Então, se você aí está vivenciando a raiva ou a revolta, repense sobre isso que você está sentindo e vivenciando, porque talvez seja muito importante para você, né, nesse momento. Existe também a outra fase, né, a outra fase do luto, que é a barganha, a negociação. Então a gente começa a negociar com todo mundo. A gente começa a negociar que, se esse vírus passar logo, a gente vai ser uma pessoa melhor. Né? A gente fica sempre falando assim, olha, é um negócio que eu tenho com você, coronavírus. Se você for embora agora, né, eu pago o meu comportamento bonzinho. Né? Eu pago o meu jejum, aquilo que eu tenho para te dar. Né? Vamos dizer assim, a gente fica fazendo barganha. Por não saber lidar com tudo isso, por não aguentar e suportar tudo isso porque está sendo difícil, então a gente começa a entrar numa fase de barganha e negociação. Né? Querendo ou não, as pessoas às vezes acabam forçando até coisas que às vezes você não pode dar, por exemplo. Isso que é o perigo, né, dessa fase, por exemplo, porque é uma coisa que às vezes você está prometendo para você mesmo, e de repente, quando acaba tudo isso, você se torna a mesma pessoa que você já é, ou você não muda o seu comportamento, ou você continua fazendo as mesmas coisas que antes e foi, né, tipo assim, a negociação que você fez com o coronavírus, ou seja, com qualquer pessoa ou entidade que você fez o juramento, a negociação ou a barganha, você fica, às vezes, no final de tudo isso, você não consegue realizar tudo isso que você prometeu. Então, essa fase da barganha acontece muito nesse sentido. Né? As pessoas começam a entrar num estágio de tão desespero, de tanta dificuldade, que as pessoas começam a negociar, né, com todo mundo, com o mundo, consigo mesmo, com Deus, com tudo, né, por não saber lidar com essa situação. Então, é um cuidado que a gente também tem que tomar, né, porque às vezes você está dando uma coisa de si mesmo que nem você pode pagar depois. Né? Então, não é legal ficar fazendo tantas promessas assim de coisas que você, às vezes, não tem coragem de fazer. Né? Então, assim, existe também essa fase da barganha e da negociação no luto. A outra fase é a fase de depressão. Né? Existe essa fase que é muito delicada para muitos, que é o estágio em que a pessoa ela já começa a entrar num contato maior com a realidade e fala assim, poxa, realmente é uma questão que a gente não tem muito controle, realmente é uma situação que não depende só de mim, não depende só da pessoa que está lá em cima, não depende da pessoa que está lá embaixo, né? Depende de todo mundo. É essa questão que é a principal. Né? A gente percebe que, porque está havendo muita prorrogação desse período para a gente voltar dessa quarentena ou sair dessa quarentena, né? A gente percebe que as pessoas não estão obedecendo o isolamento e o distanciamento social. Ainda a gente existem estudos sobre isso, que 50% da população, e até menos, não está respeitando o distanciamento social. Isso tem dificultado, vamos dizer assim, a eliminação desse vírus. Né? Ou, vamos dizer assim, da gente conseguir conter melhor esse vírus. Então, tem 50% da população tem feito o papel e outra não. Então, a metade está no negócio e outra metade ainda não entendeu, ou ainda está inconformado, ou está nessas fases aqui que a gente acabou de ler. Né? Então, assim, para conter esse contágio, para conter toda essa epidemia, essa pandemia, a gente precisa ter, no mínimo, 70% das pessoas em casa, né? Em isolamento e em distanciamento social. Então, é importante a gente começar a enxergar aquilo que está acontecendo. É uma dificuldade que é de todos, lógico, cada um vivenciando da sua forma o sofrimento, né? E aí a gente não deve julgar essas pessoas, né? Repetindo sobre isso, que é algo muito importante. Então, nesse estágio de depressão, as pessoas começam a entrar em contato maior com toda essa realidade e começam a ficar num estágio muito desesperador, sem esperança. Né? Então, às vezes a pessoa nesse estágio fala assim, poxa,
não vai dar certo, o que será de mim, os sonhos que eu tinha, a empresa que eu tinha vai ter que fechar, ou aquilo que eu tinha sonhado e tinha planejado, poxa, vou ter que adiar, eu não aguento muito sobre isso. Então a pessoa ela começa a ficar pensando que tudo vai ser muito ruim, ou as pessoas ficam só focadas na tragédia, ou as pessoas começam a adquirir um certo gosto, olha só, um gosto até, um certo gosto masoquista, aquele gosto onde a pessoa ela gosta de se judiar, que gosta de, vamos dizer assim, de ser sadista mesmo consigo mesma, né? Ou a pessoa ela começa a usar essas informações para prejudicar o outro, né? Ou essa pessoa começa a usar essas informações para se prejudicar. Então a pessoa começa nesse estágio depressivo a gostar de informações de tragédia. Então não importa se é fake news, não importa se a informação é real ou não, a pessoa ela começa a entrar em estágio de desespero. Então a pessoa ela começa a alimentar aquele sentimento de depressão, que a depressão por si só já vem pensamentos negativos, já tem pensamentos autodestrutivos, né? Então a pessoa ela começa a entrar nesse desespero e começa a sufocar ainda mais. A esperança começa a ir embora, a fé começa a ir embora, toda a sua capacidade interna positiva começa a escorrer pelo ralo. E aí o que eu posso fazer, né, em relação a isso? Não tem nada o que fazer. Se a pessoa ela só fica ali na tragédia, ela vai alimentar essa depressão. Então, nessa fase, tem que existir assim, um momento onde a pessoa ela vai vivenciar essa tristeza, né? É necessário essa pessoa vivenciar esses estágios que eu falei para você, mas sempre começando a criar uma certa autopercepção. Poxa, o que eu tenho feito, né, de mim, porque esse estágio de depressão faz com que a pessoa, às vezes, ela se atormente tanto com pensamentos de tribulação, ou pensamentos negativos, ou informações negativas, ela enche tanto a cabeça dela disso, que ela não consegue mais encontrar alternativas para tentar sair dessa situação. Então, para ela isso não vai acabar, então, para ela isso vai ficar 2, 3, 5 anos aí, e eu não vou conseguir sair dessa, qual que vai ser de mim, o que vai ser do meu sonho, o que vai ser da minha situação financeira. Então, essa pessoa ela começa a entrar num estágio onde ela não consegue lidar. Né? É aí que é o perigo. Né? Então, assim, comece a repensar também esse estágio. Se você percebe que alguém da sua família, alguém que está junto com você, está vivenciando esse estágio de depressão, seja leve, moderado ou grave, se atente a isso. Né? Se atente a isso, faça com que escute mais essa pessoa, dê-lhe uma certa atenção, para que essa pessoa ela comece a adquirir, tirar disso dentro dela. Né? Eu acho que é muito necessário, é muito importante. O último estágio, e ele é um estágio mais importante, assim, porque tem a ver com o estágio da aceitação, que é o estágio da superação. Né? A gente percebe que quando a pessoa ela começa a perceber que existe uma realidade que pode também estar a favor dela, por exemplo, eu já disse aqui para vocês sobre a questão de, se você vê o seu vizinho que está passando por necessidade, por exemplo, existem muitas atitudes solidárias. Né, que é uma das maneiras, né, de a gente estar superando, da gente estar conseguindo aceitar toda essa situação, mas ao mesmo tempo estar encontrando saídas para isso. Né? Existem pessoas, por exemplo, que estão aí em casa passando fome, e existem pessoas muito solidárias, né, igrejas, movimentos sociais, que estão de parabéns em relação a essas atitudes que são incríveis e necessárias para esse momento, né, para esse momento que a gente está passando. Então, olha só como isso é importante e isso é interessante. No estágio de aceitação e de superação, as pessoas já começam a ampliar sua visão. Então, empresários que antes estavam ali assim, eu não tenho saída, eu não sei o que eu vou fazer, essa pessoa já começa a encontrar saídas. Né? Uma pessoa às vezes começa a utilizar as redes sociais para ganhar o seu pão, né? Para ganhar o seu dinheiro. Existem pessoas que estão saindo aí, às vezes aqui na rua, por exemplo, eu já encontrei pessoas que estavam vendendo, por exemplo, mandioca. E essa pessoa falou assim, olha, eu estou vivendo uma situação muito delicada, você pode comprar, eu estou vendendo mandioca, você pode me ajudar nisso? A gente vai lá e ajuda, né? Porque a gente sabe o quanto é delicado esse processo. Então, se cada um fizer o mínimo possível para ajudar essas pessoas, a gente vai conseguir sair dessa. Né? A gente percebe que a gente tem aí, as pessoas pensam que às vezes o governo pode estar dando esmola para a gente. Não, é um direito nosso. Né? Que todas as pessoas devem saber disso. Pessoas que às vezes estão em situação muito delicada, elas devem saber dessa situação, dessa realidade, para conseguir enfrentar esse momento muito delicado. Né? Então, assim, olha só, existe esperança.
existe esperança para nós, existe fé sim para a gente. Então nessa fase de aceitação e superação, as pessoas elas já conseguem sobressair tudo isso. Mesmo que a gente esteja em dificuldade nessa tempestade, né, de acordo com o barquinho ou o navio de cada um, né, a gente pode sim superar esse momento. A gente pode sim agora ter cuidados com a gente, né, emocionais, para sair desse estágio de negação, de raiva, de barganha ou de depressão, conseguir lidar com esses tipos de sentimentos e sair desse período, sair dessas fases, para conseguir superar, para conseguir aceitar toda essa realidade que a gente está vivendo, sem fazer essas fases anteriores aí, que pode prejudicar muito você. Né? Então, assim, existe esperança para nós vamos sair dessa, né? E assim, a gente tem que tomar cuidado, porque por que eu estou fazendo essa live para vocês? Né? Porque é tão importante de eu falar desse assunto com vocês, para que você não venha sair traumatizado desse momento. Muitas pessoas vivenciam traumas, por exemplo, de coisas que já passaram na sua vida, né? E a gente sabe o quanto situações que a gente não consegue vivenciar da maneira correta, pode fazer com que a gente viva traumas aí que pode dificultar a gente de sobreviver ou de viver quando isso tudo acabar. Né, quando a quarentena acabar, quando todo esse distanciamento social acabar. Existem alguns sintomas, por exemplo, que podem ainda percorrer algumas pessoas. Existem alguns sintomas que podem ainda persistir na vida de alguém, que é, por exemplo, acabou a quarentena, né? Nesse momento a gente está tendo que lavar as mãos, nesse momento a gente está tendo que evitar aglomerações, nesse momento a gente tem que fazer muitas coisas que vai ajudar a gente a prevenir essa aglomeração do vírus, né? Mas, ao mesmo tempo, quando isso tudo acabar, por exemplo, existem pessoas que não vão conseguir lidar com esse momento, e é por isso que eu estou aqui, para ajudar vocês, para que vocês comecem a prestar atenção sobre esses sentimentos negativos, seja de pânico, seja de ansiedade, buscar ajuda e aceitar ajuda, seja de que forma essa ajuda for para a sua vida, seja ela material, se você está precisando aí de comida e alimento, aceite essa ajuda. Então as pessoas precisam aceitar ajuda nesse momento, seja emocional, seja de qual ordem for, para a gente sair deste momento da melhor maneira possível, para que a gente não venha traumatizar. Quais são os comportamentos, por exemplo, de uma pessoa que vai estar traumatizada mesmo de quando a quarentena acabar? Pessoas que às vezes vão continuar lavando a mão compulsivamente, sem necessidade, né? Esses são alguns dos sintomas que vão prevalecer ainda e permanecer em algumas pessoas que vão estar traumatizadas por esse momento. Pessoas que às vezes não vão conseguir se inserir em grupos sociais, ou na escola novamente, ou às vezes em lugares que tem ali aglomerações de pessoas. Existem pessoas que vão estar tão traumatizadas que vão querer ficar só em casa. Olha só que coisa, né, que a nossa mente pode fazer com a gente. Olha só como, se a gente não conseguir vivenciar um momento de crise, um momento de tribulação, da melhor maneira possível, olha só o que isso pode acarretar. Né? Pessoas, às vezes, por exemplo, perder realmente o seu emprego, mas existem às vezes alternativas que as pessoas podem conseguir nesse momento, que pode ajudar ela a enfrentar. Então olha só o quanto a gente precisa tomar cuidado para superar esses traumas da melhor maneira possível. Tá? Então olha só, quando você sair desse momento, quando esse momento acabar, a gente vai voltar assim a reunir com as pessoas e familiares que a gente não via. Né? A gente vai sim fazer aí alguma festa, alguma coisa muitas coisas que a gente não fazia, né? E a gente vai voltar a fazer, né? A gente vai voltar assim a trabalhar, vai voltar assim a viver a nossa vida normal, né? Mas vamos tentar vivenciar essa forma, esse momento tão delicado, né, da melhor maneira possível, para que você não saia traumatizado e marcado de uma maneira negativa, né, nesse momento tão assim, que a gente tem que ter tantas estratégias e tanta alternativa para a gente vivenciar. Então essa é a mensagem de hoje para você. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha se identificado com alguma coisa que eu falei aqui. Eu espero que você e toda a sua casa e toda a sua família esteja tentando vivenciar, esteja bem da melhor maneira possível, esteja aí consciente daquilo que está acontecendo nesse momento. Então, respeite, né, tudo aquilo que está acontecendo aí, tudo que
a Organização Mundial da Saúde está sugerindo para a gente fazer, né, que vai ser por enquanto. Esse momento de sofrimento é por enquanto. A gente não sabe quando vai acabar, se vai ser perto, se vai ser longe, mas vamos vivenciar da melhor maneira possível. Eu acredito e tenho fé que as pessoas que estão passando por necessidade, existirão pessoas que estarão ali para ajudar, né? Existem pessoas aí que às vezes estão tão desesperadas e que vão precisar de um momento de alívio, e que vão sim encontrar esse momento de alívio, né? Pessoas que estão precisando de amor, de fé e de esperança, vão sim encontrar essa mensagem de fé, essa mensagem de esperança e essa mensagem de paciência. É isso que eu deixo para você aqui hoje. Espero que você tenha gostado. Compartilha com pessoas que às vezes precisam ouvir dessa mensagem, para que você saia desse momento da melhor maneira possível. Muito obrigado por esse tempo que você passou comigo aqui hoje.